Então vamos nós fazer agora a parte final desta análise aqui neste home theater, né, Britânia Image. E então nós já fizemos aqui a parte de mostrando como é que essa fonte oscila, né, a partida dela, né. Já mostramos como é que esta fonte controla a tensão, né, como é que controla a tensão. E então nós agora só falta nós analisarmos aqui essas dois amplificadores, né, os dois amplificadores, para nós analisarmos, né, e mostrar como é que é o funcionamento desta placa, né. Então, a partir do momento que você coloca na tomada, se os MOSFETs estiverem funcionando, os drives estiverem funcionando, como nós vimos nos vídeos anteriores, né? Se o TL494 estiver funcionando, você vai ter tensão de 19 volts neste ponto, certo? Então, você tendo essa tensão de 19 volts neste ponto, você também vai ter essa tensão neste ponto aqui, certo? Que ela já vai ser filtrada e retificada aqui por este capacitor, aonde você vai ter aqui uma tensão que vai ser regulada por este circuito aqui, né? Por esse circuito, aonde ela vai vir aqui, ó, né? E vai ser regulada 5 volts aqui, Vout 5 volts, certo? Então você vai ter 5 volts aqui através desse regulador 78L05. Então você vai ter 5 volts aqui. Estes 5 volts aqui é o que vai alimentar o micro da placa principal desta home theater, certo? Então você vai ter esta tensão. Essa tensão vai para o micro, né? E essa tensão aqui vai acender o painel. Essa tensão aqui vai acender o painel, certo? Aqui. Então você vai ter o painel aceso, né? E também você vai ter o display aceso, né? O display aceso, e você vai ter o micro esperando o comando do usuário. A partir do momento que o usuário envia o comando, né, você vai ter as tensões no caso, você vai ter as tensões na placa principal, né, que também lá vai ter os reguladores esperando também o power on, né, porque lá você vai ter essas tensões aqui que vão estar lá de 12 volts, que também vai para a placa principal, 12 volts menos e 12 volts mais, que isso também vai para a placa principal, certo? Então você vai ter essa tensão funcionando, certo? Aqui nós temos aqui essa tensão de VCC, ela é 19 volts aqui, ela é 19 volts, certo? Que vai alimentar o VCC dos amplificadores, tanto em um como o outro, certo? Aqui, esse standby, essa tensão aqui, isso aqui é uma tensão que vem lá do micro, a tensão de 5 volts, que vai vir lá do micro para ligar o amplificador. Através dessa tensão, o amplificador vai estar, aí é um enable, né? Essa tensão vai estar ativa e vai funcionar e vai sair as tensões. Este amplificador
esse STA 540A ou SA, ele não vai ter mute, né? Ele não tem mute. O mute é feito através do retirando essa tensão aqui, então, né, não enviando essa tensão aqui. Se o micro não enviar essa tensão aqui, não vai ter áudio, né, nos conectores da saída e nos alto-falantes. Aqui nós temos a entrada, né, a entrada do áudio, que isso já vem dos pré-amplificadores que estão na placa principal, onde ele vai selecionar lá a programação, né, de quais caixas você vai estar funcionando, né, porque aqui nós temos as caixas, né, laterais e baixa, né, que nós temos a caixa central. Essa saída vem daqui, ó, certo, né, vem daqui. São todas essas saídas que vem lá do conector, que vem da placa principal, certo? Então, chegando os 19 volts, também vai haver, e também chegando o standby, indo 5 volts, chegando o standby, vai ter amplificação, certo? Vai ter amplificação. Então, nós temos aqui um circuito também de proteção. Esse circuito aqui é um circuito de proteção. Esse aqui é um circuito de proteção, aonde se faltar ou 19 volts ou ele cair abaixo de 10 volts, essa tensão de 5 volts cai para quase zero, né? Ela cai, vamos supor que o MOSFET trabalha lá com 1 volt, então ela vai cair abaixo de 1 volt, e ela caindo abaixo de 1 volt vai desligar o áudio, entendeu? É para não danificar o circuito de saída caso essa tensão venha faltar ou cair abaixo de 10 volts, certo? Esse é o circuito aqui que ele vai desligar, né, esta tensão de standby aqui. Então não é tão difícil de analisar, né? Difícil de fazer os testes, né? Se você tiver o 19 volts e tiver os 5 volts aqui, você encostando um injetor de sinal aqui, você vai ter tensão lá, certo? Você vai ter áudio, né? Você vai ter o som do seu injetor na saída de som, na saída, né? Lá no alto-falante, porque você vai ter a tensão e o enable. Então o resto você vai ter injetando, você vai ter o áudio lá na saída, o áudio que você injetar usando aqui no injetor, aqui colocando o injetor nessas saídas, certo? Então caso nós vamos ver aqui nós temos aqui o datasheet, o amplificador, né? Então aqui nós temos aqui o VCC, né? O VCC, onde entra a tensão de 19 volts aqui, né? Vejamos que aqui nós temos um transistor, aqui nós temos um PNP e aqui nós temos um NPN. Então quando aqui entra o 19 volts, se esse transistor estiver fechado, no caso estiver aberto, se caso ele estiver aberto, chave aberta, eu não vou ter condução aqui, então a tensão vai ficar parada aqui de 19 volts. Mas se esse caso aqui eu tiver 5 volts aqui, né,
tensão de 5 volts. Logicamente que aqui nesse pino ela vai cair para 0,7, não tendo resistor aqui, mas, né, vamos supor que aqui ela vai ter polarização aqui nesse transistor. Eu tendo polarização nesse transistor, eu vou ter condução do coletor desse transistor para o emissor, então eu vou ter o aterramento aqui desta tensão, né? E eu tendo um aterramento aqui dessa tensão aqui, eu vou fazer com que o transistor conduza aqui, conduzindo aqui eu vou ter condução de emissor para o coletor, então eu vou ter aqui a tensão nestes pontos aqui. Todos os pontos aqui eu vou ter a tensão aqui, certo? Então, tendo a tensão aqui nesses pontos aqui, está funcionando os comparadores, né? Os inversores no caso e comparadores, certo? Aqui tem a entrada, né? Aqui tem a entrada de áudio, aqui a entrada de áudio e aqui a saída do áudio, certo? Então, tá, né? Vamos agora ver agora a proteção, circuito de proteção usando um simulador. Então, pessoal, aqui eu estou usando o simulador. Este circuito aqui é o circuito que está simulando dentro do transistor, do CI, do amplificador. E aí nós temos aqui os dois transistores, onde eu tenho aqui um 9 volts, né, simulando 9 volts, e um LED, né, mostrando que esse circuito aqui está aberto, né, que aqui está aberto, não tem circulação de corrente desse ponto, uma mínima circulação de corrente desse ponto aqui, uma fuga, né, só uma corrente de fuga, que não tem uma corrente muito relevante. Então eu tô, né, que o circuito está aberto. E aqui eu tenho o 5 volts standby, né, o 5 volts standby, mas está aberto aqui o 5 volts standby. E aqui eu tenho já fechado os 19 volts. Então eu vou ligar aqui o 5 volts. Pronto, liguei os 5 volts. Agora eu tenho corrente aqui circulando. Eu tendo corrente circulando, eu vou ter esse CI trabalhando, certo? Então esse CI está trabalhando. Agora eu vou diminuir essa tensão para 9 volts. E aí nós vamos ver que este circuito parou de ter corrente circulando, aonde ele ativou a proteção, né, através deste circuito aqui. Ativou a proteção, né? Aqui essa tensão aqui, ele veio essa tensão aqui caiu para 9 volts, né? Caindo para 9 volts. Aqui eu não tenho condução neste transistor, não tendo condução nesse transistor, eu vou fazer com que essa tensão aqui ela polariza este transistor. Polarizando este transistor, eu faço com que esta corrente conduza aqui, conduzindo aqui, eu vou ter a queda de tensão nesse ponto, onde vai aterrar essa tensão aqui nesse ponto. Lá no circuito eu coloquei tem um diodo lá no circuito, mas aqui eu tive que colocar um jumper, né, porque este transistor aqui ele é um transistor que ele vai polarizar com 600 milivolts, né, com 600 milivolts ele vai polarizar, mas creio que lá dentro do transistor do circuito integrado usado, ele vai polarizar assim, como é um circuito de potência, né? Ele geralmente pode ser que esteja usando um transistor que polariza a 1 volt, só quando tiver uma tensão aqui de 1 volt, né? E aí ele vai ser polarizado. Então aqui, né, eu tive que fazer isso para que a proteção ativa. Então vamos nós colocar novamente os 19 volts. Colocando os 19 volts, nós vamos ver que essa tensão ela vai subir,
certo? Deixa eu colocar aqui os 19 volts. Nós vamos ver que essa tensão vai subir e novamente vai acender o LED aqui, certo? Então subiu a tensão, né? E acendeu o LED. Então tá aí, é como funciona esse circuito de proteção lá no aparelho, né? Então tá aí, né, pessoal, todo o circuito analisado. Então tá aí, pessoal, todo o circuito analisado, né? Aqui os dois amplificadores, né? Aqui nós temos os conectores da saída, né? Dos que vai para os alto-falantes, né? Os out. Então aqui nós temos todo o circuito. Nós temos o regulador, né? Então aqui nós temos todo o TL494, os drivers, né? Transistores drivers, o transformador driver. Aqui nós temos as chaves, os switches, né? Os transistores, que não são MOSFET, que são transistores. Esses transistores eles têm diodo interno, o damper interno, certo? Diodo damper, certo? Aqui nós temos o transformador principal, que nós temos o filtro e dobrador, certo? Então tá aí, né? Toda a fonte é analisada para que vocês possam, quando pegar esta fonte, não se perder, né? Nos seus análises. Aqui nós temos os transistores, dois que participa da proteção, né? Dois desses aqui participa da proteção. Dois desses aqui são o amplificador de corrente, né? São amplificador de corrente. Quando a placa principal começa a trabalhar, este regulador ele não suporta, né? Ele não suporta a placa principal. Então no momento que está em stand-by ele trabalha, mas no momento que a placa principal começa a trabalhar e ele consome muita corrente, ele não vai suportar. Então esse aqui nós temos os dois transistores fazendo o amplificador de corrente, como nós temos aqui, ó, tá vendo? Esses dois aqui, eles trabalham como amplificador de corrente, né? Quando aqui estiver consumindo muito, aí esse aqui passa a conduzir, né? Que não tem uma queda de tensão aqui, ó. Aí ele vai passar a conduzir, passando a conduzir, vai polarizar esse transistor. Polarizando esse transistor, vai haver condução nessa bobina e vai haver uma corrente maior por esse circuito aqui, certo? Então no momento que aqui tem pouca corrente, aqui vai ter, não vai ter a queda de tensão suficiente para polarizar o transistor. Então somente quem vai alimentar a placa principal quando estiver em stand-by é este regulador, certo? Mas no momento que ela estiver puxando muita corrente, aqui vai ter uma queda de tensão, e tendo uma queda de tensão aqui, esse transistor aqui vai conduzir do emissor para o coletor, vai polarizar esse transistor e vai conduzir do coletor para o emissor e vai haver corrente circulando aqui, certo? Então tá aí todo o circuito mostrando, né, para que vocês possam compreender como está funcionando, certo?
Aqui nós vamos ter o 12 volts positivo. E aqui nós vamos ter aqui o regulador junto com o zener aqui dos 12 volts negativo, né? Então tá aí, pessoal, toda a análise feita, né? É só assistir o vídeo dessa série, é só assistir o vídeo dessa série e colocar em prática quando chegar uma fonte de home theater desse jeito, sem medo, né? Só analisar o esquemático feito, analisar o esquema, acompanhar a análise do vídeo aí e ter sucesso, ok? Então tudo de bom para vocês e acompanhe mais e mais nossas análises aí nos vídeos aí.